passar por toda essa história, né, de evolução, de caminhar, de desenvolvimento, de formação de recursos humanos, que é o nosso grande papel, e conseguir contribuir para a efetivação de uma universidade. Então, isso acho que é muita satisfação e poder contar com uma grande vitória de um grupo que alguns se perderam durante o caminho, foram para outras instituições, mas muitos que estavam aqui mesmo antes de 2001, quando cheguei, que já estavam nessa luta, conseguiram permanecer por aqui até hoje e tem aí cada um a sua contribuição e fazendo com que a gente possa hoje ter uma universidade e avançar nessa universidade para que ela seja realmente uma universidade de referência no estado de Goiás, no país e internacionalmente. Fiz toda a minha formação em Viçosa, escola pública desde o início, mestrado, graduação, mestrado, doutorado. Eu terminei doutorado, eu estava na UFES, como professor substituto, e descobri que tinha um concurso para efetivo na Universidade Federal de Goiás. Eu saí do Espírito Santo, vim para Goiânia fazer o concurso, a banca era da UFG, a edital era da UFG, mas o concurso era para assumir uma vaga em Jataí, no campus avançado de Jataí. E ao chegar em Jataí, comecei a dar aula e ouvindo o salário que sempre atrasa e tal. Quando chegou quase final de setembro, cheguei no final de julho de 2001. No final de setembro não tinha recebido ainda e fui ver com os colegas, todos tinham recebido. Fui ver por quê. Naquele momento o MEC estava liberando as primeiras vagas para efetivar docente em Jataí. E a prefeitura determinou que a fundação não contratasse aqueles professores que tinham passado no concurso. Então, foi bastante difícil, mas resolvemos colocando um termo, né, depois de muita negociação, né, um termo de exoneração assinado, né, e sem data. Caso a gente não passasse no concurso efetivo com a vaga do MEC, a gente colocaria a data e a gente seria exonerado. Essa foi a única alternativa que nós achamos. Então, a história começou por aí em Jataí, com pedras no caminho, muita dificuldade. Fiz o concurso novamente, né, no início de 2002, e aí assumi em definitivo, né, a vaga com professor efetivo da UFG para o campus Jataí, vinculado ao MEC, em 28 de fevereiro de 2002. Então, quando eu assumi o cargo efetivo, eu comecei a trabalhar rapidamente, entrei na coordenação das ciências biológicas, licenciatura e bacharelado, e com um ano à frente, depois que assumi a coordenação, eu assumi a direção geral aqui do campus avançado de Jataí. Então, isso foi um desafio enorme, mas um desafio marcado com algumas premissas, né, com alguns planos, né, de ação, porque eu não dava conta de ver aquela situação e não dava conta de ficar na universidade com uma situação daquela. Então, quando a gente não concorda, a gente tem que abraçar a causa e lutar por ela. Nós conseguimos avançar muito nisso, e com várias reuniões no MEC, a gente conseguiu trabalhar isso e ver perspectiva, né, de mudança. E a gente conseguiu, nas reuniões de 2004, uma sinalização muito forte para isso, início de 2005, apontando, né, para que a gente participasse, né, de um plano, né, de expansão do ensino superior no país, né, que foi o primeiro plano de expansão, voltado para a interiorização. Entrei de cabeça nisso, de forma assim, com a equipe que eu tinha, e vamos trabalhar, e vamos atrás, e vamos resolver essa situação. No final de 2005, né, já no finalzinho do mandato, né, da reitora, o MEC assinou convênio com a gente, uma universidade, né, voltada aqui para o campus de Jataí, com um programa de expansão, né, que a gente dobrou o número de cursos de graduação da universidade. E aí a gente conseguiu, já em 2006, né, iniciar esses cursos, né, e aí a gente, já nesse momento, já tinha um programa Reúne, já era outra coisa. Mas a minha direção terminou em 2007, e assim, agradeço enormemente a oportunidade que eu tive, o aprendizado que tive. Dentro desse meio aí, a gente conseguiu avançar muito na nossa iniciação científica, e conseguimos, né, alavancar um projeto, uma PCN, e criar o programa de pós-graduação em agronomia, que também iniciou em 2006. Então, assim, muita coisa aconteceu nessa virada de 2005 para 2006.
E o programa da agronomia foi o primeiro programa de pós-graduação, né, estrito sensu, né, de um campus interior da UFG. Então, isso foi assim, um ganho muito grande para a gente, mas uma organização, né, dos pesquisadores, a formatação, acho que eu abraçar a causa e notar que a gente poderia avançar como eu notei. Ao invés de ir embora, eu vou arregaçar as mangas e vamos correr atrás. E assim, tem uma satisfação enorme nessa fase, porque ela foi muito boa e ela criou algumas raízes, né, que dá sustentação para o avançar depois da Regional Jataí e hoje a UFJ. A partir de 2007, saí da direção, a partir daí começa a minha vida de, que a gente chama, né, pesquisador, professor ou professor-pesquisador, que é um papel nosso na universidade, que a gente entra para ensino, pesquisa e extensão. Concurso de pós-graduação aberto, a motivação de realmente a gente trabalhar a pesquisa de forma vertical. Para a gente é um orgulho enorme, uma satisfação enorme poder contribuir com a pesquisa e poder contribuir com a formação de recursos humanos. Entre orientações, né, de dissertações de mestrado e co-orientações, a gente tem 43 orientações e co-orientações, sendo 25 orientação como principal e 18 como co-orientação. Orientei também, supervisionei 3 pós-doutorandos e orientei, né, 3 teses de doutorado. Tenho uma tese de doutorado em andamento, como orientador principal, e orientação de mestrado também em andamento. Várias orientações de PIBIC, ultrapassa aí as 50, 60 orientações de PIBIC, artigo científico, um número também bastante significativo, né, pela condição que a gente tem de um campus de interior, até recentemente transformou em universidade, a gente conseguiu avançar bastante e melhorar bastante a qualidade da pesquisa e, com isso, os resultados. E os resultados, eles vêm, obviamente, quando a gente pleiteia recursos, né, nos órgãos de fomento e consegue uma aprovação, né, um sucesso. Isso você concorre, que seja aqui dentro do Estado, na nossa fundação de apoio, que seja a nível nacional, mas você está concorrendo com vários outros pesquisadores, né, que estão ali também querendo recurso. E quando você aprova, isso é muito bom. Então, a gente conseguiu aprovar aí mais de R$2 milhões em recursos em projetos individuais. E isso é investimento para a universidade, conforme já coloquei, né, é formação de recursos humanos de qualidade, porque você tem o recurso, tem melhor estrutura, pode comprar equipamento, reagentes de qualidade e fazer uma pesquisa de qualidade, fazendo com que o aluno seja o grande beneficiado de tudo isso. Fui caminhando, né, na pós-graduação, participei de 2 coordenações, né, 2009 e 2011, depois de 2013 e 2015. Eu costumo dizer que alguns tijolinhos eu consegui contribuir na minha vida aqui em Jataí, até chegar a 2018, quando foi sancionado, né, o projeto de lei de transformação do campus da Regional Jataí em Universidade Federal de Jataí. Logo em dezembro, né, o reitor foi nomeado reitor pro tempore e transformou em pró-reitoria. Então, hoje eu estou na pró-reitoria de pós-graduação. Então, de forma que a gente tem uma satisfação enorme de poder passar essa vida, iniciar há 22 anos praticamente aqui em Jataí. A perspectiva é que a gente tenha a coesão, né, da comunidade universitária, um abraço, digamos assim, a essa universidade nova. Ela precisa muito dos seus servidores, ela precisa muito dos seus gestores, e que a gente tenha uma universidade democrática, uma universidade que realmente pense nos problemas que a nossa sociedade tem. É a nossa sociedade que banca essa universidade. Então, a gente precisa pensar nos problemas da sociedade e deixar um pouco os problemas nossos. Nós precisamos de vir para a universidade, estar na universidade com o pensamento de formação de recursos humanos de qualidade e, principalmente, a inclusão. Não só quando a gente chama as ações afirmativas, né? A gente precisa de trabalhar a questão da permanência. Nós precisamos de ter bolsas compatíveis. Agora, recentemente, a gente teve aí um aumento de 44% nas bolsas de mestrado e doutorado, mas vê que ela não chega a 2 salários mínimos ainda. Então, isso, no meu entendimento, é pouco para um aluno ter condições de realmente ver que o aluno é um profissional, ele terminou seu curso de graduação. Então, a gente precisa muito de pensar nisso para fazer com que
os nossos jovens, né, que estão terminando aí a graduação, eles sejam motivados a aprofundar no conhecimento científico e estar em condições de fazer com que faça aí o desenvolvimento científico e inovação no país.